Olá, coisa boa, estamos aqui de novo. Vamos para a nossa primeira aula. Essa aula é muito legal, gente, porque nós vamos descobrir por que a gente come quando não está com fome. Olha que coisa. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas da onde vem o nosso aprendizado alimentar, né? Da onde vem toda essa estrutura que é a base da nossa história com a comida. Então a gente tem uma relação desde o momento que a gente nasce, e é uma relação que tem a ver com o nosso corpo biológico, com as nossas relações familiares, com a nossa cultura, da onde a gente está inserido. E isso tudo vai modelando o nosso comportamento alimentar. Desse sistema nascem os gatilhos e comportamentos não muito bacanas, aqueles que contribuem para que a gente coma sem fome, para que a gente tenha compulsão por determinados alimentos e principalmente que acaba causando aquele efeito sanfona de perda de peso, aumento de peso. Então, dentro da nossa aula hoje, a gente vai reconhecer essas estruturas, que são quando é que elas aparecem, por que aparecem, ou seja, a gente vai trazer essas estruturas para o nosso modo mais consciente, para ter mais autonomia e tomada de decisão quando e o que a gente quer comer e por que a gente está comendo. Vamos lá então? Voltando um pouquinho, a formação da nossa identidade alimentar, ela vem obviamente com as nossas experiências familiares, que vão modelar toda a nossa relação com a comida. Então, quando a gente pensa sobre que tipo de exposição alimentar e comportamentos alimentares nós tivemos lá no início da nossa vida, a gente sabe que isso foi mudando ao longo dos anos, inclusive. Então, desde a forma como fomos amamentados ou como as primeiras experiências com a introdução alimentar foi feita na nossa vida, ou então os hábitos que a família tinha de sentar todos à mesa, ou tinha só crianças separadas dos adultos, ou se a comida, quando a gente era criança ou adolescente, tinha uma relação claramente ligada ao afeto, do tipo comida para compensação, comida para acalmar choro, comida, enfim. Ou se algum de nossos familiares tinha algum problema com a alimentação. Tudo isso, toda essa bagagem foi absorvida e muitas vezes de forma bastante inconsciente. A gente apenas absorve e não toma consciência. E daí vem então as crenças e pensamentos automáticos em relação ao comer. E a partir daí a gente pode capturar os nossos pequenos ou grandes gatilhos, ou seja, aquelas situações onde o comer não é exatamente para alimentar o corpo, e sim por um outro motivo. Então este é o nosso principal objetivo aqui na aula, é descobrir que gatilhos são esses e como que eu lido com eles. De onde vêm esses pensamentos, né? Os pensamentos não são realidades, eles sim são eventos mentais. Como assim? Pense comigo, todos esses pensamentos, inclusive, ou principalmente esses que vêm e trazem emoções negativas, eles vêm dessas crenças e esquemas que anteriormente a gente falou, né? Das nossas experiências infantis e familiares. Ok. A primeira questão que precisamos nos deparar é responder o seguinte: o que é real? O que de fato é real? O que de fato que eu estou pensando é real? É realidade esse pensamento ou são nuances, ou são achismos? Os pensamentos, eles são eventos mentais. Eles vão acontecer e vão brotar na nossa mente de forma absolutamente inconsciente. Não são aqueles pensamentos quando eu tomo a decisão de fazer algo e fazer com consciência. Por exemplo, escrever alguma coisa ou responder uma mensagem. Esses pensamentos que eu estou falando, eles são aqueles que chamamos em terapia cognitiva pensamentos automáticos. E geralmente são negativos. Por quê? Porque geram emoções negativas. Seguindo essa linha, a gente vai entender então por que a gente come muitas vezes descontroladamente ou sem pensar, e depois, posteriormente, a gente tem uma emoção a respeito desse comportamento que nos leva a outro comportamento também não muito bacana, ligado a uma emoção. Deixa eu dar um outro exemplo prático para vocês entenderem melhor isso. Vamos pensar num estímulo que em terapia a gente chama de estímulo eliciador, ou seja, aquele que dá o start para tudo. Imagina a situação assim: você chega depois de um dia de trabalho, cansado,
aborrecido e abre a geladeira. E na geladeira tem uma bela de uma fatia de torta. E aí a primeira coisa que vem é, eu quero comer esse pedaço de torta, afinal de contas eu mereço. Esse é o pensamento. E a pessoa sente uma emoção naquele mesmo momento, um certo tipo de ansiedade, um desejo, e vai lá e come a tal da torta. Após esse comportamento, a gente tem mais estímulos, ou seja, a pessoa comeu a torta, obviamente que ela não queria comer naquele horário, porque ela estava de dieta, ou que ela não queria comer doce, e depois que ela come, ela sente uma emoção desagradável. E essa emoção desagradável vai fazer esse humor cair. E imediatamente ela vai pensar assim, por exemplo, puxa, eu não deveria ter comido isso, estraguei tudo. E aí ela fica com uma outra emoção, que é a frustração. E aí, dentro dessa linha ampla, desse exemplo, é muito provável que nessa noite ou no dia seguinte ela desista de fazer o seu programa de dieta, o seu programa de alimentação saudável. Muitas vezes, em relatos de paciente, na literatura, a gente vê que o que começou propriamente dito, o desandar do processo ou perder o foco do seu projeto inicial, é justamente esse pequeno fator eliciador, ou seja, neste caso aqui foi a junção de uma torta na geladeira mais um cansaço do dia de trabalho. Então aí é um exemplo bem clássico de pensamentos e crenças que são permissivas, né? Que vão o quê? Vão sabotar a nossa meta e, portanto, vão sabotar o nosso autocuidado. Esses pensamentos, essas ideias de permissão vão incentivar 3 coisas importantíssimas, que são ruins, obviamente. Vão minar toda a nossa autoconfiança a respeito do que a gente vem fazendo, vão autorizar burlar regras que a gente construiu para seguir o nosso foco, e principalmente vão aumentar o nível geral de estresse, vai causar mais dano ainda. Dentro dessa ideia de pensamentos automáticos, a TCC tem um estudo todo voltado para isso que se chama erros cognitivos. Inclusive, tem um livro muito bacana, se vocês puderem comprar ou ler, que se chama Os 10 erros, se chama assim, as 10 maiores bobagens que pessoas inteligentes cometem. E esse autor, o Arthur Freeman, ele explica detalhadamente alguns dos 10 maiores erros cognitivos que nós todos acabamos cometendo de vez em quando. Então é legal para tomar consciência disso, né? De novo a gente está aqui trazendo para a consciência tudo que estava automatizado. Ok. Se eu tivesse trazido para a consciência lá na hora da geladeira, talvez o meu pensamento fosse o seguinte, a situação seria a mesma, mas eu voltava do trabalho, cansada, abria a geladeira, estava lá a torta e eu pensaria assim, poxa, eu tive um dia difícil, se eu sair agora da minha dieta, vai ficar pior, né? Afinal de contas, eu posso esperar até o jantar. Eu acho que, na verdade, eu estou cansada, eu acho que eu vou tomar um banho, eu acho que vou dar uma relaxada e vou ficar no meu processo que eu me planejei para a noite de hoje. A emoção provavelmente seria satisfação, inclusive a gente aqui no nosso programa vai trazer muito essa ideia de se elogiar, parabéns para mim, que eu olhei para a torta e pensei de forma consciente, então eu vou ficar satisfeita comigo mesmo. E vou manter aquilo que eu programei. Seja comer saudável aquela noite, não comer o doce, não importa. Eu vou estar feliz por quê? Porque eu estou no controle dos meus pensamentos, das minhas ações e, obviamente, das minhas emoções. Gente, até aqui a gente precisa saber o seguinte, vários pontos fundamentais que eu vou destacar. Primeiro, os pensamentos não são a realidade. Todos os pensamentos que nos levarem a uma emoção ruim devem ser questionados. É verdade? O que prova que esse pensamento é real? Quais são as evidências? Existem outras possibilidades? Então a gente vai ter que sempre tomar consciência de que se a gente não está bem, algo está passando na nossa mente e esse algo não é real. É uma distorção. Segundo ponto, eu não preciso concordar com esse pensamento só porque foi a primeira coisa que veio na minha mente. Esse é um ponto muito claro, a gente pode pensar sobre isso,
que é a metacognição, pensar sobre os pensamentos. E por incrível que pareça, isso parece uma coisa meio boba de falar, mas é a única coisa real que a gente tem na vida é controlar o que a gente pensa, é entender o que a gente pensa. O resto a gente não controla. A situação, as pessoas, o mundo, mas o que a gente pensa sobre isso tudo, sim. Então, nosso programa inicia por aqui com um pequeno desafio. Toda vez que você se sente mal, com algum tipo de emoção, com algum tipo de desconforto, pare, respire, olhe para os seus pensamentos, converse com eles no sentido, desconfie deles. Será que é isso mesmo? Porque a emoção negativa já está me dando um sinal que talvez não seja. Para a tarefa de hoje, vá lá no seu material de apoio e procure lá tentar responder. É um material legal sobre a história alimentar, como foi construída a sua história com a alimentação. É muito legal, fale com o seu familiar, com seus pais, fale com você mesma, com as suas memórias, entenda isso. Vai trazendo para sua mente consciente como foi a sua história com a alimentação. E a partir daí a gente vai tendo mais profundidade naquilo que a gente está buscando. Detalhe, na próxima aula a gente vai fazer uma pequena prática juntas. Então separe algumas uvas passas, mesmo que você não goste, ok. Separe que vai ser uma prática de mindfulness, bem bacana, acho que vocês vão gostar. Até a próxima, um beijão, tchau!